Olá, pessoal. Estamos juntos mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso intensivo no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 9 e nesse momento estarei fazendo a leitura para a nossa instrução. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para você, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente.
Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Nesse trecho, nós temos 2 momentos, 2 assuntos. Nós temos a conversão de Saulo e temos também a continuidade do trabalho de Pedro, que viajou visitando os irmãos. Então, falando da conversão de Saulo, nós precisamos perguntar: quem era Saulo? O significado do seu nome é chamado por Deus. Agora, Deus chamou Saulo, de um modo bem exclusivo. Como é que Deus nos chama hoje? Mais tarde, Paulo, nós vamos ver por que essa mudança a partir do capítulo 13, mas ele escreveu uma carta aos Tessalonicenses falando sobre como é que Deus nos chama hoje. Ele disse: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Como é que Deus nos chama hoje? Deus nos chama através da pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É óbvio que Deus chamou Paulo daquela maneira porque ele tinha determinados propósitos a cumprir através dele. Agora, o restante da humanidade, Deus chama através da pregação do Evangelho. E ainda devemos levar em conta que naquele momento do chamado de Paulo, nós não temos o Novo Testamento registrado, escrito, como nós temos hoje. Tá bom? Então, quem era Saulo? Saulo, nesse momento aqui, a gente pode dizer que é a prova do amor de Jesus. Pois ele participou na morte de Estevão, devastava a igreja em Jerusalém e estava com planos de perseguir os cristãos na cidade de Damasco, né? E a gente viu isso na leitura que fizemos. Ele nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, que é uma colônia romana. Isso vai ser importante para a gente compreender mais tarde o porquê que Deus o chamou, não é? Porque ele tinha cidadania romana. Nós vamos ver isso mais tarde, tá bom? Mas ele nasceu em Tarso, tinha como profissão, ele era fabricante de tendas. Isso aqui é importante, por quê? Porque a gente sabe que todo menino judeu, ele tinha pelo menos 2 profissões, né? Uma profissão manual e outra que ele poderia escolher, mas normalmente a profissão do pai, tá bom? Mas é importante a gente saber que tudo isso vai fazer diferença no seu trabalho.
e aí nós podemos compreender mais a razão do seu chamado. Isso está em Atos 18:3, que nós vamos ainda estudar. Era um judeu da tribo de Benjamim, da seita dos fariseus. Importante isso também. Foi instruído na lei, rigorosamente por Gamaliel, evidentemente em Jerusalém, que era o centro, né, dos estudos rabínicos, tá bom? E provavelmente antes do início dos ministérios de João Batista e também de Jesus. Ok? Saulo, ele seguia com fervor o judaísmo, cumprindo seu dever para com Deus com toda boa consciência, tá bom? Em Atos 23:1, perseguindo o cristianismo, ele vai dizer, ele perseguia o cristianismo por ignorância e na sua incredulidade. 1 Timóteo 1:13. Ele é um exemplo bíblico de alguém sincero, com toda boa consciência, fazendo o que é totalmente errado. A consciência, às vezes, não é um guia seguro para servir a Deus. Nós precisamos ter uma boa consciência, porque ele vai orientar Timóteo dessa maneira, né? A combater o bom combate mantendo a fé e a boa consciência. Mas essa boa consciência precisa estar submetida à vontade de Cristo, à palavra de Cristo. Ele era membro de alguma comissão oficial dos judeus, porque disse, quando eles, os cristãos, eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Isso aqui ele está dizendo perante a Agripa, em Atos capítulo 26, que nós vamos estudar também, tá bom? Em Atos 26 ele vai falar de como foi a sua conversão, para tentar convencer aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, mesmo que tivesse fervor e boa consciência, estava de alguma forma resistindo ao aguilhão. Que em Atos 26:14, ele fala isso. Agora, o que é o aguilhão, né? Esse aqui é um provérbio grego que era usado na época para falar da resistência inútil. Porque isso aqui era usado, era uma vara com a ponta bem afiada para tanger bois. Quando o boi resistia, isso lhe causava ferimentos, lhe causava dor. Então, Paulo ele vai dizer que Jesus disse para ele, resistir ao aguilhão só vai lhe trazer dor. Ou seja, é melhor se submeter, não é? E assim é a vida nossa também com Deus. Quando nós resistimos à vontade de Deus, nós só trazemos dor e sofrimento para a nossa vida. Agora, como ocorreu a conversão de Saulo? Quem participou da sua conversão? Né? Uma coisa importante aqui para a gente frisar, que em Atos capítulo 9, nós vemos que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, olha aqui, a igreja, né, os cristãos são chamados aqueles que pertencem ao caminho. Importante isso a gente saber, né? Que a igreja não é denominação, mas é estilo de vida, né? É quem segue Jesus e assim sucessivamente. Mas quem participou da conversão de Saulo? Deus, ele providenciou Cristo. Isso fica evidente, é interessante, porque Ananias, quando ele se coloca, vamos dizer assim, Deus o chama, eis-me aqui, Senhor, ele diz, mas depois ele diz, mas Senhor, esse homem está fazendo atrocidades com o teu povo. E aí Deus diz, vai, porque este é meu instrumento escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E quando Ananias tem esse encontro com Saulo, ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, se lhe apareceu no caminho, olha que beleza. Então, quando ele aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, quem és tu, Senhor? Ele não fala o nome, mas diz, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo.
ele diz, lá no verso 6, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E Ananias confirma, o mesmo Jesus que te apareceu é o mesmo que me enviou. Então Deus providenciou Cristo, mas providenciou também Ananias. Ou seja, ele não pregou para Paulo. Sempre você vai encontrar nas conversões um ser humano evangelizando o outro. Jesus não apareceu para Paulo para evangelizá-lo, mas sim para mostrar a ele quem manda e mostrar também que perseguir um cristão é o mesmo que perseguir Jesus. Então é importante isso. Então Deus providenciou Ananias. Já falei, ele não queria ir, mas Deus disse, vá, porque este é meu instrumento escolhido. Ele é descrito como um discípulo em Damasco, como um homem, piedoso segundo a lei, muito respeitado por todos que ali viviam, isso em Atos 22. É descrito também como uma pessoa que impôs as mãos sobre Saulo para que voltasse a ver e ficasse cheio do Espírito. Tá vendo? Isso aqui é um outro sentido da imposição de mãos. Isso único. Ninguém mais teve essa condição, né? Vale a pena frisar isso. Mas a imposição de mão dos apóstolos concede poder milagroso. Ananias, Deus deu a condição dele impor as mãos sobre Saulo para que Saulo fosse curado, voltasse a ver e ficasse cheio também do Espírito. Fatos únicos na história bíblica. Vale a pena frisar isso. Em Atos 9:9, indica que Saulo acreditava em Jesus e estava arrependido. Jesus apareceu para ele, pelos 3 dias de reflexão e jejum. Já pensou? 3 dias sem nada comer, refletindo sobre toda a sua vida, sobre tudo que havia feito, mas também sobre a oportunidade que ele estava tendo. Ele foi batizado, né? E qual o propósito do seu batismo? O texto bíblico não se preocupa em dar todas as respostas ao mesmo tempo. Nós descobrimos isso em Atos 22:16. Ele foi batizado para lavar os seus pecados. Ou seja, ter os seus pecados purificados, perdoados. Esse é o propósito do batismo, não é? Agora, quem o incentivou a ser batizado? Nós vemos que Ananias, ele vai dizer em 22:16, levanta-se, está esperando o quê? Não é? Seja batizado, recebe o batismo. Mas por quê? Porque o batismo é importante no processo de salvação, tá bom? Agora, quanto tempo Ananias demorou para batizar esse perseguidor da igreja? Imediatamente. Não, vamos ver se ele está sendo sincero, nada disso. É imediato, tá bom? Então, quando a conversão de Saulo foi consumada? No caminho para Damasco, em seu encontro com Jesus, ou na cidade de Damasco, em seu encontro com Ananias? Não é? Então, se nós levarmos em consideração a palavra de Jesus, que diz respeito à salvação, nós sabemos a resposta. Se nós estivermos pensando como pensa o mundo religioso, nós vamos dizer que ele foi lá no caminho para Damasco, quando encontrou com Jesus. E certamente não foi ali. Porque quem crer e for batizado, será salvo. Portanto, ele foi salvo na cidade, em seu encontro com Ananias, que depois o batizou para que os seus pecados fossem perdoados. E aí sim veio a salvação. O Senhor tinha um plano para a vida de Saulo. Um plano para a vida dele. Agora, será que Saulo foi forçado a cumprir este plano? Ele vai mencionar em 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Ele vai dizer que certamente ele estava sujeito a retroceder. Então, ele não foi forçado. Então, vou ler para você ficar atento à palavra. Ninguém é forçado. Deus chama, mas ninguém é forçado. Agora, é óbvio, se Deus quiser forçar alguém a fazer algo, ele faz. Ele é o Todo-Poderoso. Mas Paulo vai dizer assim, olha, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo.
para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, note que ele precisava cuidar para permanecer na condição de salvo que Deus o colocou. Tá ok? Mas ele poderia retroceder. E ele sabia disso. Será que o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua? Certamente que sim. Deus tem planos para todos nós. O Senhor já sabia o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ele falou para Ananias, vai, eu vou mostrar a ele o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. E o quanto esse irmão sofreu, não é verdade? Para quem conhece a história dele, nós vamos ver ainda no livro de Atos. Será que o sofrimento, uma reflexão para nós, está incluído no plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida? Certamente que sim. Jesus não nos engana quando ele nos chama. A religião diz, pare de sofrer. Jesus diz, se você me seguir, você vai sofrer. Em Lucas capítulo 14, em 3 ocasiões, ele diz, olha, se você não deixar pai, mãe, enfim, se você não deixar tudo para me seguir, você não serve para ser meu discípulo. Se você não tomar a sua cruz, você não serve para ser discípulo de Jesus. Então, é óbvio que quando Jesus nos chama, ele diz, você vai sofrer por causa do meu nome. Então está incluso o sofrimento. A religião falsa diz, pare de sofrer. Jesus, ele vai dizer, se você me seguir, você vai sofrer. No mundo tereis aflições. Por outro lado, tem a promessa, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, ele vai dizer. João 16:33. Saulo passa de perseguidor a pregador em Damasco. Pregador perseguido. Interessante, não é? Ele começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Isso causou uma confusão na mente das pessoas, pois elas sabiam qual era o propósito da ida dele lá, não é? O povo estranhou a mudança de Saulo e se tornou de perseguidor a pregador daquilo que ele estava contra antes, não é? Acho muito interessante isso. Alguns judeus planejaram matá-lo, mas os discípulos o apoiaram e ele fugiu da cidade de Damasco. De perseguidor, agora perseguido. Que coisa. Barnabé, lembra quem é Barnabé? Atos capítulo 4, aquele que é o consolador, anima, o que anima os outros. Ele apresenta Saulo à igreja de Jerusalém, que ficou meio receosa, normal, não é? Imagina, ele está matando os nossos irmãos, agora está dizendo que é um dos nossos. Já pensou? Não é? E Barnabé vai lá e dá testemunho do que ele fez e os irmãos o aceitam. Ele tentou reunir-se com os discípulos, mas foi rejeitado inicialmente. Né? O que você acha da recusa dos discípulos de aceitar Saulo? A igreja tem a incumbência de aceitar cada pessoa que se apresenta como irmão? Não, ela tem que realmente verificar a origem dessa conversão. Se alguém chega aqui dizendo que é discípulo de Jesus, vamos apresentá-lo como um irmão rapidamente? Não, vamos saber qual é a origem dele, tá bom? Jesus mandou, sejam prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Nós não devemos julgar ninguém, mas também não devemos ser precipitados e impor as mãos sobre qualquer pessoa, não é? Devemos realmente verificar a origem dessa pessoa. Barnabé, então, fala da origem da pregação dele, da conversão dele, e os irmãos o aceitam. Barnabé, o encorajador, encorajou Saulo, os apóstolos e a igreja, dando um bom relatório sobre a conversão dele e sua pregação corajosa em Damasco. Aceito pelos irmãos, Saulo pregava corajosamente em Jerusalém, despertando perseguição, e por conta disso ele vai voltar, incentivado pelos irmãos, para a sua cidade de Tarso. A igreja goza nesse momento
de um período de paz na Judéia, Galiléia e Samaria. Então, nós estamos falando aqui de norte a sul. A igreja passou por um período de paz. Graças a Deus, não é? E nisso ela crescia, não é? Crescia, se edificava, não é? Ela realmente se fortalecia no temor a Deus. Que maravilha. A conversão de Saulo envolveu crença, é óbvio, ele passou a crer em Jesus, não é? Quem és tu, Senhor? Levante-se, entre na cidade, Jesus vai dizer. E a sua crença o levou a seguir essa orientação. O arrependimento, 3 dias, nem comeu, nem bebeu. Sua confissão, ele pregou Cristo como Filho de Deus. Que maravilha, não é? Foi batizado, isso está mais do que óbvio para nós, não é? E perseverou. Ele se fortalecia cada vez mais, pregando corajosamente. E a sua perseverança é notória. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento, não é? 50% do Novo Testamento, Deus deu a ele o privilégio de deixar para a igreja. Em seguida, nós vemos Pedro trabalhando, realizando milagres em Lida e na cidade de Jope. O evangelho se espalha e Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Em Lida, ele curou Enéas, que era paralítico há 8 anos, e ressuscitou Dorcas. Uma observação aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção é justamente o fato do uso da palavra santo. Pedro, ele foi visitar os santos que viviam em Lida. Quem são os santos? Pessoas mortas? É óbvio que não. Não é? Os santos são pessoas vivas. Quem são? O que significa essa palavra? Aquelas pessoas que foram separadas por Deus com um determinado propósito. Aquelas pessoas que são consagradas a Deus, dedicadas a Ele. Assim eram os irmãos na cidade de Jope e Lida. E Sarona também, que é uma outra cidade próxima. Tá bom? Então, a cura de Enéas, ela foi imediata, visível e total. Mais uma vez, nada de vem aqui, 7 sexta-feira, vem aqui no dia tal. Não, não, não. Os milagres do Novo Testamento não tem nada de superstição em volta. Absolutamente nada. É imediato, é visível, é total. Por quê? Porque é necessário confirmar a palavra apostólica. O resultado foi que todas as pessoas dessas cidades se converteram ao Senhor. E Pedro também levanta a discípula Tabita, ou Dorcas. Ela morreu, mas foi ressuscitada. Que maravilha, não é? Que beleza, que beleza. Que poder que Deus manifestou através de Pedro. Dorcas é descrita como uma cristã que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ou seja, alguém que tinha feito vestidos e roupas para as viúvas. Olha que interessante, não é? Porque às vezes a gente quer dom de línguas, quer dom de cura, quer dom disso, dom daquilo. Mas poucos querem o dom de servir o próximo. Você já viu alguém falando assim, eu quero o dom de servir? Já viu alguém falar isso? E você sabia que o servir é um dom? Leia Romanos capítulo 12, versos de 6 a 8. E você vai ver. Se o seu dom é servir, sirva. O dom de Dorcas era servir. Olha que maravilha, não é? E eu fico impressionado como as pessoas buscam aquilo que Deus não está dando para ela, né? E nem deu essa coisa da gente escolher dom. Não, 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 não. Ele nos dá as capacidades e nós vamos servir a Ele com as capacidades que Ele nos deu. Tá bom? Além da afirmação do texto que Dorcas tinha morrido,
é o fato de que o corpo dela foi lavado, diz o texto. Isso é uma evidência de que ela, de fato, morreu. Pedro levantou Dorcas dos mortos e temos evidência de que ela viveu durante mais algum tempo. Por quê? Porque no final do trecho diz que Pedro ficou em Jope durante algum tempo. Não sabemos quanto tempo, mas durante algum tempo. Mas só para evidenciar que ela, de fato, ressuscitou dos mortos. Mais uma vez, e mais importante, é o resultado que esse milagre produz. O milagre apostólico. Muitos creram no Senhor. Agora, é importante que a gente leve em consideração que a conversão se dá pela pregação. Isso é muito importante a gente frisar. Ah, mas não mencionou aqui. Há necessidade? Há necessidade para que alguém... Lembra que daquela figura de linguagem, elipse? Então, muitos creram no Senhor. Quem crê é batizado. Não está falando, apenas creu e foi salvo. Não está falando isso. Porque quem crer será batizado. E todo que crer e for batizado, disse Jesus, será salvo. Que maravilha, não é? Tá bom? Tá vendo essa foto aí? Ela foi tirada no ano passado, quando a gente teve a oportunidade de visitar Israel. Tiramos essa foto em Jope. Então, esse é um chafariz, não é? E esse peixe aí, ele representa ou lembra os judeus de que um profeta de Deus esteve naquela cidade. Você sabe quem é, não é? O profeta Jonas, tá bom? Então, é só para lembrar disso. É interessante isso, não é? Eles lembram que um profeta esteve ali e Pedro esteve ali também. Tá vendo essa foto aí? É da casa de Simão, o curtidor. Isso é na beira do mar Mediterrâneo. Existe até hoje. Então é possível que é essa casa que Pedro tenha ficado. E daí ele vai para o capítulo 10, para Cesareia. Essa parte de cima aí é provável o local onde ele subiu para orar. Isso nós vamos ver que ocorreu no capítulo 10. Maravilha, não é? Então, uma pergunta para refletir. Por que Dorcas e Eutico, no capítulo 20, eles vão ser levantados dos mortos, ressuscitados, mas Estevão não, e também Tiago em 12, que nós vamos ver ainda, também não. Por quê? Por que Deus levantou Dorcas dos mortos, mas não Estevão, um servo fiel, enfim? Por que não? Tudo está debaixo do controle de Deus. Mas por que em alguns momentos Deus faz e em outros não? Porque nesse momento específico, no capítulo 9, era necessário confirmar a palavra de uma maneira milagrosa. Marcos 16, 20. Tudo acontece segundo a vontade e o propósito de Deus. Então, Deus não tem obrigação nenhuma conosco de nos levantar da doença ou da morte física. Agora, é interessante a gente frisar que todos eles, Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Morreu com a certeza do lugar para onde ia. Tiago, em capítulo 12. Tiago é o primeiro apóstolo a ser martirizado. Estevão é o primeiro mártir cristão, tá bom? E Tiago é o primeiro apóstolo a morrer pela sua fé. Mas por que Deus não o impediu? Porque ele cumpriu a sua missão. Tudo ocorre conforme a vontade e o propósito de Deus. Então, pela providência divina, Pedro estava por perto quando Deus determinou que a porta do evangelho fosse aberta aos gentios. Deus está preparando o cenário para que os gentios eles possam fazer parte
do Evangelho, para que eles possam fazer parte do reino de Deus. Que Deus abençoe você e te guarde. Tá bom? Nos veremos no capítulo 10.